Olá, tudo bem? Dando sequência aqui nos nossos vídeos sobre a chegada do filhote, a gente vai falar agora do assunto de inibição de mordida ou das mordidas, né? Isso também deixa as pessoas bastante preocupadas, é também bastante comum isso. O que você tem que saber é, morder é natural para os cães, principalmente nessa idade, eles têm a necessidade de morder, de roer, de mastigar, de destruir, tá? Então a mordedura, as mordedurinhas, aquelas coisas de ficar brincando o tempo inteiro mordendo, é completamente natural. Inclusive é por isso que a gente não deve tirar o filhote tão cedo, não deveria tirar tão cedo, pelo menos não antes dos 2 meses de idade, o filhote da ninhada dele. Justamente porque ele brinca o tempo inteiro com os irmãos e com a mãe, e ele tem esse feedback do quanto ele está mordendo forte, do quanto ele deve continuar e do quanto ele deve parar. Então, quando a gente tira o filhote muito novinho da ninhada, ele vem sem parte desse aprendizado, né? Ou ele vem com pouca experiência de ter interagido com outros cães. E aí, claro, é natural para ele, aquilo ali, ele vai continuar mordendo quem está com ele. E aí a gente fica sem saber, tá? Então, por ser um comportamento natural, procure adquirir, se você for comprar um cachorrinho, sempre de criadores que tenham uma consciência maior e não te forneçam esse filhote antes de 2 meses de idade, para que ele tenha a oportunidade de desenvolver esse aprendizado com a mãe e com os outros filhotes, tá bom? Só que, claro, nem todo cenário é possível, e aí o que a gente faz? Quando o filhote começar a te morder, brincando, tá? Às vezes você tá fazendo cafuné, o cachorro começa a morder, ou de repente você tá parado, ele sobe em você e começa a morder. O que você tem que fazer? Dar feedback quando esse filhote te morder. Ou seja, mordeu, ai, ui, é realmente sinalizar que você sentiu dor, mesmo que você não tenha sentido dor mesmo, tá? O cachorro, o filhotinho precisa entender que tem que ser muito suave essa mordida. Se for para morder, é só encostar, não pode fazer pressão. Inclusive porque a nossa pele é uma pele muito mais sensível que a dos cães, então a gente sente dor mais rápido, perfura mais rápido, tá? Machuca com mais facilidade. Então a gente tem que dar esse feedback toda vez que o filhote morder, a gente tem que dar esse feedback de dor. Alguns cães são bem sensíveis a esse feedback, vão começar a lamber e parar a mordedura, outros não estão nem aí, vão continuar, às vezes mordem até com mais intensidade. E aí, como proceder? Mordeu fraco, mordeu forte, parou ou não, sai, dá o feedback, sai de perto do filhote até ele se acalmar e aí você voltar a interagir, tá bom? Não estimule o seu filhote a morder, tá? Então não vale ficar brincando de porradinha com o filhote, dando tapinha, puxando a orelha, apertando o focinho, empurrando o cachorro, puxando o pelo. Poxa, se eu não quero que meu cachorro me morda, eu tenho que dar minha contrapartida nisso. Eu não vou ficar provocando o filhote e estimulando ele a morder. Inclusive porque no futuro, quando tiver uma interação, às vezes eu vou aproximar a mão do cão, o cachorro já acha que eu vou começar aquela brincadeira louca de estimular ele a morder e coisa e tal, e blá blá blá, e ele já, pum, começa a me morder, tá? Então, você não deve de forma alguma estimular esse tipo de brincadeira. Se você for começar uma brincadeira com o cão, esteja com um intermediário que fique entre você e o cachorro, ou seja, o brinquedo, seja uma pelúcia, uma cordinha, uma bolinha, qualquer coisa que ele possa morder, que não seja sua mão, que não seja seu braço, sua perna, tá? E lembrando, não deixe o cachorro te morder para depois você dar o brinquedo. Isso ensina ele que ele precisa te morder para depois ganhar o brinquedo, ou seja, ele sempre vai fazer a mordedura primeiro para depois ganhar o brinquedo. Então o que você deve fazer é inicie a brincadeira com seu cão já com o brinquedo, tá? Se ele largar do brinquedo para vir te morder, novamente, dê feedback e saia. Você não precisa bater, você não precisa gritar, intimidar o filhotinho, nada. Você simplesmente dá o feedback e sai. Isso vai criar na cabeça do teu filhote que existe uma relação de causa e efeito com a mordedura. Toda vez que ele te morde, ele perde a interação com você. Então, não adianta entrar em conflito com o cachorro, medir força, às vezes a gente leva para o lado pessoal, acha que o cachorro está agredindo a gente,
E não, isso é um comportamento natural, lembra sempre disso. E o cachorro, o filhotinho, ele está em processo de aprendizagem. Ele vai errar, ele vai acertar e a gente precisa saber conduzir isso de maneira inteligente, tá? Então, inicie sempre a brincadeira com o brinquedo, finalize a brincadeira, tá? Mas não brinque com ele se ele começar a te morder, tá certo? Com o tempo, o filhote tende a entender, isso necessita de algumas repetições até ele entender completamente como é que funciona essa questão da brincadeira, tá? É, e com a troca da dentição, lá entre o quarto e quinto mês, mais ou menos, os filhotes trocam a dentição, esse comportamento de mordedura intensa, ele tende a amenizar bastante. Alguns cães até param com as brincadeiras de morder, tá bom? Então, tenha paciência, é um período mesmo do desenvolvimento ali dos cães, a questão da inibição da mordida. É importante para eles desenvolver essa noção da força que eles têm quando eles estão mordendo, tá? Porque futuramente, se o seu cãozinho tem essa noção, durante a brincadeira com outros cães, até com outras pessoas, ele dificilmente vai causar alguma injúria séria, vai machucar o outro cão ou a pessoa. Se for com outro cão, isso diminui a possibilidade dele entrar em brigas desnecessárias por causa de uma brincadeira muito bruta vinda por parte dele, tá? Então, se o teu cão desenvolve uma boa inibição da mordida, é possível que ele tenha uma chance diminuída de se meter em confusão ao brincar com outros cães, tá bom? Isso não significa que ele nunca vai brigar com outros cães, beleza? Não existe nenhuma certeza. O que existem são possibilidades, probabilidades diminuídas ou aumentadas de acontecer isso ou não, tá? Então tenha paciência, forneça, dê brinquedinhos para o seu cachorro roer, para o seu cachorro mastigar, e sempre que você for iniciar a interação, ofereça um brinquedo para você interagir com ele, tá? E se ele tentar interagir com você, ele só pode interagir com você de maneira calma, sem tentar morder. Caso contrário, ele vai perder a interação e aí você vai ter que esperar ele se acalmar para oportunizar, tá bom? Tenha paciência porque isso aí tem data para diminuir esse comportamento, para ir diminuindo e a convivência ficar bem melhor, tá bom? Até o próximo vídeo!